Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula. Agora a gente vai falar sobre regra de 3, tá? Regra de 3, que começa aquela história do X da questão, né? Até tem uma musiquinha, ó, um sonoro. O X da questão, eu não sei quem inventou esse negócio do X da questão, mas eu acredito que seja por causa das incógnitas, né? Na matemática começa a aparecer muitas incógnitas, coisas que a gente não sabe o valor, tá? E não é aí que você começa a se desesperar, né? Muitos dos meus alunos ficam, meu Deus, por que tem que colocar X no negócio? Até agora eu estava entendendo matemática, começou a colocar X, eu já não entendi nada. Gente, tem que colocar o X porque a gente não sabe o valor. Como é que você vai dar valor a alguma coisa se você não sabe? Então você coloca por meio de letra por ser mais fácil, você pode colocar por símbolo também, você pode colocar coraçãozinho, estrelinha, sei lá o que. Só que o problema de você colocar por símbolo é que você vai demorar mais tempo desenhando do que fazendo o exercício em si. Então o que é mais fácil? Colocar letra, tá? A gente é acostumado a colocar X, mas pode ser qualquer letra, pode ser A, B, C, D, qualquer letra possível, tá? E daí que eu acredito que vem aquela história do X da questão, né? Você quer descobrir qual que é o valor de X. E daí vem a história do X da questão, tá? Então, hoje a gente começa a lidar com essas incógnitas, começa a lidar com X. E daí daqui pra frente a gente vai lidar bastante com incógnitas. Vocês vão ver também na parte de ciências da natureza, com a professora Tatiele, que começa a usar bastante fórmula, né? E a fórmula usa bastante incógnitas. A fórmula, ela tá ali só para você jogar valores na fórmula e facilitar a tua vida, tá? Imagina se você tivesse que pensar nas fórmulas, né? E por isso desse negócio do X da questão, tá? Eu acredito que seja por causa disso. Em português a gente usa muito o X da questão para saber o porquê das coisas, né? Qual que é o X da questão? Por que tá acontecendo isso? Aqui a gente também usa nesse sentido, mas para resolver problemas, tá? Vamos começar lá então. O que é a regra de 3 em si? Então, a regra de 3 é uma relação de proporção entre grandezas, tá? Então, existem dois tipos de regra de 3, a simples e a composta. A simples vai lidar com duas grandezas apenas, né? E a composta com mais de duas grandezas. Tá, professor, você está falando grandeza, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser tirado uma medida, tá? Você vai entender melhor a hora que eu começar a fazer os exercícios. E daí muitos me perguntam por que da regra de 3, né? A regra de 3, a gente diz regra de 3 porque na regra de 3 simples, você vai sempre ter 3 valores e uma incógnita. Por isso, regra de 3. Você usa 3 valores para descobrir o valor de uma incógnita. E tanto na regra de 3 simples quanto na composta, você tem que descobrir a relação entre as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E isso vai determinar como você vai resolver teu exercício, tá? E como que a gente faz isso, né? Você faz umas relaçõezinhas. Então, vou dar um exemplo de diretamente proporcional. Exemplo. Então, o meu trabalho é diretamente proporcional ao meu salário, né? Como assim? Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E essa proporção de quanto mais eu trabalho, mais eu ganho é direto e tem que ser da mesma relação. Como assim? Se eu trabalhar o dobro, eu vou ganhar o dobro, né? Se eu trabalhar menos, metade, eu vou ganhar metade, tá? Tem que ser sempre na mesma proporção. Isso é diretamente proporcional. Então, uma coisa leva a outra em relação à proporção. E se um lado aumentar, o outro tem que aumentar também, tá? Um exemplo de inversamente proporcional é um exemplo que envolve velocidade e deslocamento, por exemplo, tá? Então, eu quero me dirigir do meu trabalho até minha casa. Se eu for do meu trabalho até minha casa a 60 km por hora, por exemplo, eu levo, sei lá, 6 segundos, que eu moro bem pertinho da minha casa, tá? Agora, se eu pegar e reduzir a minha velocidade, por exemplo, sei lá, ou aumentar a minha velocidade, aumentar para 120, tô super apurado, vou aumentar a minha velocidade para 120 km por hora. O que vai acontecer com o meu tempo? Que era 6 segundos, vai aumentar ou vai reduzir? Vai reduzir. Então, apesar de eu ter aumentado a minha velocidade, o meu tempo vai reduzir para chegar em casa. E isso é uma relação inversa, tá? Enquanto eu aumentei a minha velocidade, eu levei menos tempo para chegar em casa, tá? Então, essas são as relações direta ou inversa, tá?
E isso vai determinar como você vai resolver teu exercício. Porque se for direta, você resolve de uma maneira, se for inversa, você resolve de outra. E é só um detalhe que muda de um para o outro. Vocês vão ver comigo na hora de resolver os exercícios. Regras de 3, gente, é um negócio fabuloso. Por quê? Muitos exercícios podem ser resolvidos por regra de 3. Né? É como se fosse uma carta na manga. Ah, eu não sei muito como fazer esse exercício aqui, ele tem uma interpretaçãozinha, vou tentar usar a regra de 3. Talvez colhe, tá? Então, regra de 3, se você manja um pouquinho de regra de 3, você consegue resolver vários exercícios por regra de 3. Então, é interessante você tentar aplicar o máximo possível dessa regra de 3, tá? Lembrando que, assim como para os outros métodos, esse método dá tanto para o exercício difícil quanto para o fácil, tá? Você vai ver que vai ter exercício fácil que você consegue fazer de cabeça. Ah, eu consigo fazer uma divisãozinha aqui, não preciso usar a regra de 3. Beleza, quer fazer? Pode fazer por divisãozinha. Só que o que eu vou mostrar no método, vocês vão ver que eu vou usar para exercício fácil e para exercício difícil, tá? Então, o método vale para todos, beleza? Tá, em relação às provas, né? Eu vou começar mostrando exemplos para vocês, que é exemplos de aplicação no dia a dia, né? Que você pode usar a regra de 3 no dia a dia. Mas nas provas, por exemplo, como na prova do Enseja e na prova do SESEC, que é a prova de Minas, cai regra de 3 simples por meio de porcentagem. Então, além de você ter que relacionar a regra de 3, você tem que usar a porcentagem, como eu havia falado no vídeo anterior. Na prova do telecurso, você ainda pode usar só a regra de 3 sem porcentagem, que é o exemplo que eu vou dar para vocês. Então, eu fiz uma aula que envolvesse todo o contexto, tá? Então, tanto regra de 3 sem porcentagem, como regra de 3 com porcentagem, tá? E a porcentagem simples você também pode resolver por regra de 3, tá? Fica a teu critério. Tanto faz, os dois vai dar certo. Vamos lá para os exemplos que eu tenho para mostrar para vocês. Esses exemplos que eu peguei não são os da prova ainda, são os do material didático de vocês, tá? Aqueles exemplos do começo da apostila, é o que eu vou fazer com vocês agora. Então, a regra de 3, tanto simples quanto composta, eu sempre dou exemplos que é só continha e depois dou os exemplos da prova, né? Esse daqui a gente já faz exemplos de aplicação. Por quê? Porque o truque da regra de 3 está mais no interpretar, tá? O mais difícil é interpretar do que o cálculo em si. Então, olha lá o exemplo que a gente tem, que é o mesmo que vocês têm no material didático de vocês. Diz assim, ó. Uma barra de cano com 6 metros de comprimento tem massa de 10 quilos. Qual é a massa de uma barra de 9 metros de comprimento desse mesmo tipo de cano? Então, primeira coisa, nós temos que identificar, isso aqui é regra de 3 simples, tá? Temos que identificar as duas grandezas que estão sendo faladas. Apesar de estar sendo falado de 3 valores, tem duas grandezas básicas, né? Quais são as duas grandezas básicas? Primeiro, comprimento, né? E massa, tá? Então, para começar a fazer o exercício, a gente monta uma tabelinha. Nessa tabelinha, nós vamos ter comprimento e massa. E vamos transformar aquela sentença escrita e vamos colocar nessa tabelinha aí, tá? Então, onde tem comprimento, a gente vai preencher com o comprimento que ele me deu. Ele falou que 6 metros de comprimento corresponde a quantos quilos de massa? 10 quilos de massa, tá? E ele me falou ainda que 9 metros de comprimento, ele não sabe quanto que é de massa. Se ele não sabe quanto que é de massa, a gente coloca uma incógnita. A incógnita que é o X, tá? O X da questão que a gente tanto tá falando, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre quando faz regra de 3 é essa tabelinha aí. Tabelinha preenchida, primeiro passo tá feito, tá? Qual que é o segundo passo? Agora a gente analisa se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como que você faz? Você analisa assim, ó. De 6 metros de comprimento para 9 metros de comprimento, aumentou ou diminuiu? De 6 para 9. Aumentou, né? A gente indica com uma flechinha lá, ó, do ladinho, tá? Daí você faz a seguinte relação. 6 metros de comprimento é 10 quilos de massa. 9 metros de comprimento vai ser mais massa, vai precisar de mais massa, vai pesar mais, né? Questão de massa, ou vai pesar menos? Vai pesar mais, tá? Então, como os dois lados aumentaram, a gente diz que isso aqui é diretamente proporcional. Para diretamente proporcional, você mantém as relações, né? Você mantém as frações do jeito que tá na tabela. Então, ali tá assim, ó, 6 e 9, né? Então, você mantém aqui embaixo 6 sobre 9 como fração, tá?
igual ao outro lado, 10 sobre x. E como é diretamente proporcional, você só repete assim as frações do jeito que tá. E agora, o passo a passo que eu vou mostrar para vocês como que resolve é o mesmo passo a passo que vai ser resolvido se for inverso. Você vai multiplicar cruzado essas frações. Você vai fazer 6 vezes o x, assim, cruzado, tá? Quanto que é 6 vezes o x? 6x. Vai colocar o sinal de igual e agora vai fazer o inverso, o multiplicado inverso. Então, olha a flechinha lá, ó. Vai ficar 9 vezes o 10. Então, igual ao outro inverso multiplicado. 9 vezes 10. Melhora isso daí, vai ficar assim, ó. 6 vezes x, né? Fica 6x, é igual a 9 vezes 10, que dá 90. Então, fica 6x igual a 90. Só que o que a gente quer não é descobrir o valor de 6x, o que a gente quer é descobrir o valor de x. Como que a gente faz para descobrir o valor de x? Então, tem uma seguinte regra. Se o 6 está multiplicando com o x ali, ó, você quer isolar o x, tá? Então, você vai pegar aquele 6 e vai jogar para o outro lado da equação. Como assim jogar para o outro lado da equação? O que define os lados da equação é aquele sinal de igual ali, tá? Então, você tem o 6x está de um lado da equação, igual o 90 está do outro lado. Então, você vai pegar o 6 e vai jogar para o outro lado, lá para o lado do 90. O que você vai fazer? Existe uma regra, não é só jogar para o outro lado. Esse 6 que está multiplicando com x, vai jogar para o outro lado, vai fazer o inverso da operação de multiplicação. Qual que é o inverso da operação de multiplicação? Divisão, tá? Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 90 sobre x. Lembrando que toda fração é uma divisão, né? Então, quanto que dá, gente? 90 divididos por 6. 90 divididos por 6 vai dar 15. Então, quanto que pesa o cano de 9 metros de comprimento? Pesa 15 quilos. Daí você pode falar assim, professora, mas isso é só de olhar, eu já fiz uma relação direta e descobri. Beleza. Só que lembra que eu estou mostrando esse método, ele vale tanto para exercício fácil quanto para exercício difícil, tá? Esse é o exemplo de um exercício mais tranquilo, né? Gente, calma, que é a primeira vez que você está vendo o método. Eu sei que não é tão simples, mas você vai acostumar. Você vai ver que para os outros exercícios vai ser sempre a mesma coisa. O que muda é se for inverso. Vai ter um detalhezinho que vai mudar. E é esse detalhezinho que eu quero que vocês prestem atenção no próximo exercício, tá? Olha o outro exemplo. Diz assim. Se comprar latinhas de 350 ml, Carlos vai precisar de 20 latinhas para a sua festa. Se escolher latinhas de 500 ml e quiser manter o mesmo número de litros, quantas ele deverá comprar? Então, vamos analisar quais são as duas grandezas que ele está falando. Ele está falando da quantidade de latinhas, né? E está falando da capacidade dessas latinhas, a quantidade de ml. Primeiro passo, monta a tabela, né? Nessa tabela vai ter as duas grandezas, a quantidade de latinhas e a capacidade em ml, tá? A quantidade de latinhas são 20 latinhas, ele me falou, com 350 ml. Ele disse o seguinte, se eu aumentar a capacidade para 500 ml, eu vou precisar de quantas latinhas, tá? E essa daí é uma aplicação legal, né? Por quê? Porque daí agora você vai analisar se é direto ou se é inverso, é o segundo passo, né? Então, era 350 ml por latinha, só que ele chegou no mercado e não tinha 350, só tinha de 500. Aumentou ou diminuiu a capacidade por latinha? Aumentou, né? Olha a flechinha que eu coloquei lá para vocês. Então, pensa assim, se eu aumentei a quantidade de capacidade por latinha, eu vou precisar de mais latinhas ou menos latinhas para a festa? Vou precisar de menos latinhas. Sei que é estranho fazer essa relação, mas pensa assim, ó. Se você for comprar Coca-Cola no mercado e você quer comprar 2 litros, você tem diversas maneiras de comprar 2 litros no mercado. Você pode ir lá comprar 2 garrafinhas de 2 litros ou você pode comprar uma garrafinha de 1 litro, né? Uma garrafinha de 2 litros. Tá, você chegou no mercado, não tem a garrafinha de 1 litro mais, só tem a de 2 litros. Então, em vez de comprar 2 de 2 litros, você vai comprar 2 de 1 litro, você só vai comprar uma de 2 litros. Então, você reduz a quantidade, tá? Então,
que você precisa fazer aqui, ó? Se é inverso, na outra lá que era direto, você mantinha as frações. Na inversa, você mantém uma fração, então você vai fazer 20 sobre x. E a outra, em vez de você manter a fração, você vai inverter ela. Ali era 350 sobre 500, você vai fazer 500 sobre 350. E, gente, muito importante, inverte apenas uma fração. Se você inverter as duas, não adianta de nada, tá? Tem que inverter apenas uma. E é só isso que muda de um exercício para o outro, porque agora o passo a passo daqui para baixo é o mesmo do anterior. Então, a gente vai multiplicar cruzado, tá? Então, eu tenho uma fração igual a outra fração, né? Volta que a gente tinha feito no exercício anterior, multiplica cruzado. Então, x vezes 500, né? Olha a flechinha lá, vai ficar x vezes 500, 500x. Igual o inverso, 20 vezes 350. Melhora, vai ficar 500x igual a 20 vezes 350, vai dar 7.000, né? Beleza, só que eu não quero saber quanto que é o valor de 500x, eu quero saber o valor de x. De novo, 500 está multiplicando, eu vou jogar para o outro lado com o inverso da multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão, vai ficar 7.000 divididos por 500. 7.000 divididos por 500 dá 14. Então, a quantidade de latinhas que Carlos vai precisar comprar são 14 latinhas, tá? Então, gente, o que mudou de um para o outro? A única coisa que mudou é que nesse que é inversamente proporcional, a gente manteve uma fração e multiplicou pelo inverso da outra, né? E no anterior, não. No anterior, a gente manteve as frações do jeito que estava, tá? A única coisa que muda de um para o outro é isso. E por que tem que fazer isso? Porque senão dá errado. Se você não inverter aqui, ele vai dar mais do que 20 latinhas. Daí não tem lógica, tá? Se aumentou a capacidade da latinha, por que eu vou precisar de mais do que 20 latinhas? Eu vou precisar de menos, tá? Então, tem que prestar atenção nesse detalhe. O resumo para a regra de 3 ficou o seguinte. Tem que fazer, primeiro, descobre quais são as duas grandezas, né? Porque a gente está falando de regra de 3 simples, tem duas grandezas. Descobre quais são as duas. Preenche aquela tabelinha. Vê se é direto ou inversamente proporcional, né? Vê se é diretamente ou inversamente proporcional. Depois, para poder ver se vai manter as frações ou não, multiplica cruzado e faz todo o processo para poder isolar o x e descobrir o valor dele. Lembrando, diretamente proporcional, mantém as frações e multiplica cruzado. Inversamente proporcional, mantém uma fração e inverte a outra. Porque se você inverter as duas, não adianta de nada, tá? Tem que manter uma e inverter a outra. E multiplica cruzado de volta, beleza? Esse é o procedimento. E é esse procedimento que a gente vai usar para resolver os 3 exercícios que eu selecionei, um da prova do telecurso, um da prova de Minas e um da prova do Enseja, para que a gente faça e veja como que é os exercícios que envolvem regra de 3 nessas 3 provas, tá? Então acompanha lá comigo. Primeiro exercício, telecurso 2000, diz assim: as descrições de massa, peso líquido, do valor de 1 kg do produto a ser comprado e do valor total pago em sua aquisição são frequentemente registradas em etiquetas iguais ou semelhantes à da imagem a seguir. Nela é possível observar que 4 kg de torta de morango custam R$60. Daí tem a imagem lá. A pergunta é a seguinte: a pessoa quer comprar uma torta como a descrita anteriormente, mas com um peso líquido de 800 gramas. Terá que pagar... Gente, observa, não apareceu 800 ali porque essa eu peguei justamente de uma prova e recortei, então já não aparecia na prova, tá? Mas é 800 gramas. Então, primeiro passo, vamos descobrir as grandezas, né? Ele tá falando de massa e tá falando de preço, né? Vamos preencher a tabela lá. Então, massa em gramas e valor, né? A gente sabe que é de 4 quilos. Quantas gramas tem 4 quilos? 4.000 gramas. Vamos deixar sempre na mesma medida, tá? Tem o valor de R$60. Preciso colocar 60,00? Não, gente, é só para complicar os cálculos, tá? Coloca só 60. O que ele quer saber? Ele quer saber 800 gramas vai corresponder a quanto? A X. Segundo passo, verifica se é direto ou se é inverso. De 4.000 para 800 reduziu. Se 4.000 gramas corresponde a R$60, 800 gramas vai corresponder a mais ou a menos que R$60? A menos, né?
Então, isso aqui é diretamente proporcional, mantém as frações. 4.000 sobre 800 é igual a 60 sobre x. Vamos multiplicar cruzado, né? 4.000 vezes x dá 4.000x. O inverso, 800 vezes 60, igual a 800 vezes 60. Vamos melhorar? 4.000x é igual a 48.000. Isolo x, o 4.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Fica 48.000 divididos por 4.000. Quanto que dá? 12. Então, quanto que ele vai pagar por uma torta de 800 gramas? R$12. E essa é a resposta do exercício. Então, no Telecurso 2000, ele não faz relação com porcentagem, tá? Nos outros exercícios que eu vou fazer agora com vocês, que é do Enseja e da Prova de Minas, que é do SESEC, eles fazem relação com porcentagem, então é um pouquinho diferente. Então, em vez da gente descobrir as grandezas, uma vai ser com porcentagem, uma grandeza, e a outra vai ser qualquer outra coisa, tá? Segundo exercício, prova do Enseja de 2017. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, cada pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia para atender às suas necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa ultrapassa esse valor. A prefeitura de uma cidade desenvolveu uma campanha para que cada morador cumpra diariamente o equivalente a 80% daquilo que é indicado pela ONU. Um morador utiliza diariamente 220 litros de água. Para cumprir a meta da prefeitura, esse morador deve reduzir seu consumo diário de água em... Primeiro, a gente tem que descobrir quanto que é 80% do ideal pela ONU, né? O ideal pela ONU é 110. Então, 80% de 110. Segue o método da aula passada. 80% sobre 100 é 80 sobre 100 vezes 110. Então, vai dar 8.800 divididos por 100 vai dar 88. Né? Então, 88 litros é o ideal, né? Só que a pessoa gasta muito mais, ela gasta 220. Então, na verdade, quanto que ela vai ter que deixar de gastar é 220 menos 88. Então, o tanto que ela vai ter que deixar de gastar é 132 a menos de litros de água por dia, né? Então, a relação que a gente vai ter que fazer é a seguinte, ó. Olha a tabelinha lá. Quais são as duas grandezas? Nós estamos falando de quantidade de água, né? E estamos falando de porcentagem. Então, a grandeza sempre vai ser relacionada à porcentagem. Isso na prova do Enseja e na prova de Minas, tá, gente? Então, vamos preencher a tabelinha lá. Então, a quantidade em litros e a porcentagem, né? A relação que a gente faz é 220 litros corresponde ao 100% que a pessoa tá usando por dia, né? Só que ela vai ter que deixar de usar 132 litros. Eu quero saber quantos por cento isso corresponde do tanto que ela vai ter que deixar de usar. Então, vai ser X. Verifica se é direto ou se é inverso. Então, de 220 para 132, diminuiu. Se 220 corresponde a 100%, 132 vai ser mais que 100% ou menos? Vai ser menos, né? Observe as flechinhas lá. Tá. Então, a gente vê que isso daí é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, mantém as frações. 220 sobre 132 é igual a 100 sobre x. Beleza? Próximo passo, multiplica cruzado. Então, faz 220 vezes x, dá 220x. Agora, o inverso. 132 vezes 100. Coloca lá, 132 vezes 100. Então, vamos melhorar. 220x é igual a 132 vezes 100 vai dar 13.200. Tá, mas eu não quero saber qual é o valor de 220x, eu quero saber o valor de x. Isolo x. 220 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 13.200 divididos por 220. 13.200 divididos por 220 dá 60. Então, o tanto que a pessoa vai ter que deixar de gastar é 60% do que ela utiliza hoje. Tá? Então, resposta certa, letra D de dado. Exercício do SESEC de 2010. Então, ele segue o mesmo princípio da prova do Enseja. Ele vai relacionar a regra de 3 simples com porcentagem, tá? Ó, diz assim, a população de uma pequena cidade se distribui por idade, segundo as categorias apresentadas no gráfico abaixo. Daí tem a categoria, né, criança, idoso, adulto, jovens e a quantidade de pessoas que está nessa categoria. Ele pergunta, de acordo com esse gráfico, o percentual de idosos nessa cidade é... Primeiro, eu sei a quantidade de idosos, mas eu não sei o percentual. E sempre que a gente lida com percentual, a gente lida com um total.
Qual é o total que a gente está lidando aqui? Do que a gente está falando? A gente não está falando da população? Se a gente está falando da população, eu tenho que saber o total de pessoas dessa cidade. Como que eu vou saber o total de pessoas da cidade? Simples, é só somar todas as categorias. Soma todas as categorias lá, ó. Vai dar um total de 9.400 pessoas. Beleza, então agora eu já sei o total de pessoas da cidade. Se eu sei o total de pessoas da cidade, eu sei que isso daí corresponde a 100%, né? Então, as duas grandezas, porcentagem e pessoas. Monta a tabela. Quantidade e porcentagem. Eu sei que 9.400 pessoas corresponde a 100%. 1.880 vai corresponder a X. Verifica se é direto ou se é inverso. 9.400 para 1.880 reduziu, né? Porque é menor. Se 9.400 é 100%, 1.880 vai ser menos que 100%. Então, também reduziu. Direto, mantém as frações. 9.400 sobre 1.880 é igual a 100 sobre x. Beleza? Manteve as frações, multiplica cruzado. 9.400 vezes x, 9.400x. Agora o inverso. 1.880 vezes 100. 1.880 vezes 100 representa lá na equação. Melhora isso daí, vai ficar 9.400x igual a 1.880 vezes 100 vai dar 188.000. De novo, eu não quero descobrir qual é o valor de 9.400x, eu quero descobrir o valor de x. 9.400 está multiplicando, passa dividindo. Fica 188.000 divididos por 9.400. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 20%. Então, qual é o percentual de idosos dessa cidade? 20%, né? Resposta certa, letra C, tá? Então, gente, esse é o método, tá? Tem que ir acostumando com o método, tem que treinar bastante. Sei que não é fácil pegar de primeira, tá? Reveja o vídeo quantas vezes for necessário, é muito importante. A próxima videoaula a gente vai ver regra de 3 composta. É necessário que você entenda muito bem a regra de 3 simples para que isso aconteça. E se for necessário, reveja também porcentagem, porque na regra de 3 composta ainda vai usar e em juros vai usar bastante ainda. Porque daí a gente finaliza todo esse processo em relação à porcentagem. Beleza, gente? Qualquer coisa, sempre é bom rever o material, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.